Começa agora mais uma edição do programa Papo com Ela e muito obrigada por permitir que a gente entre aí na sua casa neste domingo. Hoje o papo traz uma discussão sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Conforme a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil foram diagnosticadas com o transtorno. E para falar mais sobre essa condição é que recebo a psicóloga Gina Coelho. Gina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse discutir aqui no papo sobre TDAH. A gente vem observando cada vez mais pessoas contando as suas histórias, dizendo que encontraram um conforto quando finalmente tiveram o diagnóstico do TDAH para entender o funcionamento do seu corpo, da sua mente. A gente pode dizer que há um aumento de casos, Gina, ou o que a gente está vivenciando agora é uma capacitação melhor dos profissionais para poder fazer esse diagnóstico? Exatamente. E existe um mito que quem tem TDAH tem problema com aprendizagem, e isso é um mito. Por quê? O TDAH vai se desenvolver na pessoa conforme o contexto que ela é educada. Se ela tem um contexto que favorece uma boa educação, os pais acompanham, são presentes, então a aprendizagem dela não vai ser tão dificultosa ou não vai ser dificultosa. Mas o TDAH é muito amplo e o que acontece agora é que os adultos estão se reconhecendo porque os filhos estão sendo diagnosticados e quem é genético, é hereditário, aí começa a se perceber também. Então eu não sou tão funcional em tal coisa por conta que eu tenho TDAH, e aí a pessoa vai atrás e realmente, eu tenho postado muito sobre adultos, né, uns reelzinhos assim, chega a ser engraçado e eu recebo muito direct, as pessoas, Gina, acho que eu tenho, meu Deus, me vi aí, os adultos até me perguntaram, Gina, você não tá mais atendendo criança, você só tá falando de TDAH? Eu falei, aqui é janeiro, né, saúde mental, a gente precisa falar disso. E quando eu coloco do adulto, ele se reconhece e ele passa a observar o filho. Então, é um mecanismo para que ele se identifique, por isso que eu coloco as postagens de adulto. E Gina, quando você fala assim pra gente, né, eu me percebo e percebo o meu filho, posso buscar auxílio, quais são os sinais mais evidentes de quem tem TDAH? Na infância, geralmente, pode ser que seja aprendizagem, impulsividade, irritabilidade. Então é aquela criança que a escola vai chamar, ou porque está tendo muita dificuldade, né, com a aprendizagem, ou porque ela está um pouco agressiva, brigando muito com os amiguinhos. Então é uma criança impulsiva. Geralmente é a escola, né, que observa, pede para os pais buscarem um psicólogo para fazer uma avaliação, se é do comportamento mesmo, se é alguma coisa no contexto familiar que está causando essa reação dele, ou que se é um problema no neurodesenvolvimento, né, que é o TDAH. A gente tem lá o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem uma diferença dessa manifestação em meninos e meninas? Características que se predominam mais em um do que em outros? Ótima pergunta. Nos meninos caracteriza-se mais a hiperatividade e nas meninas o déficit de atenção. Então, não existe assim graus de TDAH. As pessoas veem que são pessoas mais funcionais e pessoas menos funcionais. Mas em relação ao contexto, ao estímulo que ela teve durante a vida, né, enquanto criança, adolescente, então uns vão apresentar mais funcionalidade, outros menos, né? E existe o quê? Uns que são mais na aprendizagem e outros que são mais na hiperatividade, que aí entra mais os meninos e as meninas. E essa hiperatividade ela não é só física, ela seria mental também? Exatamente. Também é outro mito, né? Que a criança que fica pulando e correndo, esse é hiperativo. Infelizmente, culturalmente, a gente tem mania de falar, esse aí é bipolar, só porque a pessoa
estava triste, de repente está alegre, ou vice-versa, ou mal-humorada. Não tem nada a ver com a bipolaridade. E a hiperatividade também. Essa criança não para, ela é hiperativa. Não, criança ela é ativa, criança ela se faz na vivência, ela descobre os limites do corpo dela, até onde ela vai se ela pular aqui na mesa. Então ela vai experimentando. Então é muito normal, no consultório é muito legal ver as mães quando vão fazer sessão junto com eles. Senta, escuta a tiazinha. Deixa, aqui é o lugar dele. Eles fazem sessão de cabeça para baixo, né, do jeito debaixo do divã, porque como eles se sentem à vontade, né? E a hiperatividade pode ser sim, porque a pessoa tem uma inquietação por conta da falta de concentração, ela não consegue manter um foco. Então, se ela está na sala de aula, o professor está falando, né? E há uma falta, um déficit, eu falo déficit, é um trava-língua, de dopamina, que é a substância relacionada à recompensa. E no TDAH há uma baixa disso. Então ele é como se ele vivesse buscando essa dopamina, né? Então ele tem dificuldade da concentração. Aquela aula está monótona, aquela aula não está interessante, ele não tem uma recompensa imediata, ele não consegue concentrar, vários estímulos. Um passarinho, caiu um lápis, ele tira a atenção. Então ele necessita sim de ter períodos para ele levantar, se movimentar, ir num banheiro, porque não é ele, é todo um processo mental e corporal que estão conectados, que pede isso, é independente dele querer ou não. E acontece essa inquietação mental também. Muitas vezes acontece de um cérebro mais acelerado, que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso acontece já muito com os adultos. Entendi. E Gina, o que explica a origem do transtorno? A gente tem uma causa que faz com que esse transtorno se manifeste? Sim, é genético e hereditário. Então, provavelmente, a primeira coisa que eu faço quando eu faço a anamnese de um paciente é saber o histórico da família dele. Se tem alguém com algum tipo de transtorno, né? Se teve um TDAH, se tem uma depressão, se tem um transtorno de ansiedade, bipolaridade, enfim. Porque isso já sinaliza, né, algo que pode ser, não que a gente vai patologizar jamais, mas se aquela criança ou aquele adulto chegou com determinadas queixas que a gente chama, né, relacionadas, aí a gente sabe todo o histórico da família, né, para estar analisando. Um diagnóstico não se constrói em 1, 2, 3 sessões, né, como os pais acham. O diagnóstico é construído ao longo de um processo. E Gina, você falou pra gente sobre essa desregulação hormonal, se é que eu posso falar assim, a questão da dopamina. Quais são as orientações para quem tem o TDAH? Por exemplo, atividade física, que a gente tem a liberação de dopamina, é recomendada? Que outras práticas podem ser exercidas para tentar suavizar, né, essa dificuldade que se apresenta? O TDAH, uma coisa que eu sempre falo, que eu acho, que eu vejo devido à experiência no consultório, é que a maior dificuldade é com a rotina, né? Em se planejar, em se organizar, tem dificuldade com o espaço, pega uma coisa, derruba 3. Então, a rotina precisa ser muito alinhada e ajustada. A atividade física, eu sempre falo para os pais, não é uma opção, é uma necessidade. Criança e adolescente tem que fazer um tipo de atividade física que é aeróbico, que corre, que pula, que se desenvolve, né? E essa família, ela também tem uma orientação, porque ela também tem que ter muita empatia, porque geralmente os TDAH são muito rotulados. É preguiçoso, é lento, é lerdo, né? É danado demais.
E não é, ele tem um problema no neurodesenvolvimento que vai além. Então ele não vai ter habilidades para umas coisas, mas ele vai ter habilidades para outras coisas. O TDAH é muito ousado, muito perspicaz, é uma pessoa muito criativa. Então ele tem muitos potenciais, muitos são fora da curva, assim, porque ele tem uma inteligência, vamos dizer, a mais, porque ele é mais sensível. E usar esses potenciais dele, né? Encorajar esses potenciais para quê? Para que a parte disfuncional dele seja desenvolvida, né, com o psicólogo, com quem vai acompanhá-lo, porque são habilidades sociais, habilidades internas. Como é que eu vou lidar com a emoção? Como é que eu vou aprender a me organizar melhor? E tudo isso o psicólogo vai ajudar. Então não existe terapia infantil ou adolescente sem ser um time, uma equipe, psicólogo, pais, a criança ou o adolescente e a escola. Nos casos de TDAH, por quê? Porque essa criança é uma criança que criança por si só já não fica parada um tempão sentada. Então, essa escola, se é aprendizagem, ele vai ter que ter um tempo maior para fazer a prova, ele vai precisar levantar algumas vezes para movimentar o corpo. Então, o que eu falo? Nós precisamos ter um olhar de empatia, né, com as crianças e parar com os rótulos, porque o que eu vejo é que são adultos que cresceram, se tornaram adultos sem saber desse diagnóstico e são adultos muito inseguros, né? Que alguma parte dali nele, da autoestima, ficou comprometida. Era isso que eu queria te perguntar. Você citou os rótulos, né? Do preguiçoso, do lerdo, do desastrado. Quais são os impactos ou quais os desdobramentos a gente pode ter diante desse tipo de rotulação? Né? Porque é uma condição do transtorno, é uma característica que vai se manifestar. Se eu estou o tempo inteiro reforçando aquela característica negativa, assim, digamos, quais são os prejuízos para essa criança ou adolescente? É um prejuízo para a vida. Por quê? Porque a autoestima fica totalmente comprometida. E a autoestima é o centro da nossa personalidade. Todas as nossas escolhas são permeadas pela autoestima. O que é autoestima? É o conceito que eu tenho de mim mesma. Então, se eu sou criança e adolescente, eu começo a formar o conceito que eu tenho de mim mesma a partir do que meus pais falam, né? Das pessoas que estão mais próximas de mim falam. E a voz de pai e mãe é absoluta. Se meu pai fala que eu sou lerdo, eu sou lerdo, eu vou introjetar isso. Se ele fala que eu sou burro, eu sou burro, eu vou introjetar isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e parar de rotular e encorajar nossos filhos. Como que fica a vida adulta para que esse adolescente ou criança se desenvolva na condição do TDAH? Eu pergunto porque eu li uma história, acho que ela é até psicóloga também, que teve esse diagnóstico do TDAH depois de adulta. E ela fala que a maior dificuldade que ela teve foi quando ela saiu da casa da mãe, porque a mãe dava muito suporte para ela, né, na rotina, como você colocou pra gente, e que ela não tinha dificuldade financeira, que a parte financeira e acadêmica ela dava conta, mas tinha dia que ela não comia, porque ela não conseguia organizar essa rotina, né? Então como que fica essa fase adulta, em que a gente não tem esse suporte tão grande? Porque o TDAH, ele tem hiperfoco. Então ele vai trabalhar, se é o trabalho, ele vai trabalhar, ele vai ficar ali compenetrado, ele vai conseguir até se organizar, mas as outras áreas da vida vão ficar capenga, vamos falar assim. Não sabe se organizar com o mercado, né? Como que eu faço compra? Comprei demais isso, ficou faltando aquilo. Então é assim, buscar a terapia, porque lá o psicólogo vai ajudar ele em toda essa organização da rotina, porque a psicologia não é só a parte do tratamento da doença, ela é a parte de desenvolvimento pessoal, né? E essa pessoa, a parte dela, ela acaba não comendo, de alguma forma isso prejudica, né? Da irritabilidade, porque se a gente não atende a parte fisiológica.
Então ele acaba se atrapalhando de alguma forma. Mas eu digo que é completamente possível, né, você se desenvolver, ficar bem e ser um adulto com TDAH. E Gina, como se dá esse tratamento? Você falou pra gente do acompanhamento psicológico. Também precisa ter um psiquiatra junto? Tem administração de medicações? Ou é só o acompanhamento com a psicoterapia mesmo? É bom sim a avaliação do psiquiatra. Por quê? Porque se houver necessidade, vamos colocar que a pessoa tem muita dificuldade de concentração, de alguma forma ela vai precisar sim de uma medicação para ela manter mais o foco. E geralmente o TDAH ele não vem sozinho, ele vem com comorbidades. Então geralmente a pessoa não vai chegar no consultório do psiquiatra ou do psicólogo sabendo que tem TDAH. Ele vai chegar por causa de uma ansiedade, por causa de uma depressão, e aí ao longo vai se construindo o diagnóstico. Muitas pessoas são diagnosticadas com bipolaridade, na verdade tem TDAH, né? Ou tem TDAH e são vice-versa, diagnosticadas com bipolaridade. Então há ainda diagnósticos errados, mas geralmente as pessoas chegam para o psiquiatra por conta de outras comorbidades, que é muito comum, tá? Ao longo, mesmo de criança, por exemplo, a criança pode ter TDAH e apresentar o TOD, que é o opositor, né? O comportamento opositor. E ao longo da vida, ela, de repente, quando tiver com uns 20, ela apresentar bipolaridade. Então, tem um neuropediatra, que é da Neurosaber, ele tem TDAH, tem filho que tem TDAH e ele é um especialista nisso. E ele participa de muitas pesquisas e ele diz isso, que pode ir apresentando outras comorbidades ao longo dos anos. Então, é necessário sim a avaliação do psiquiatra. Não só por causa da concentração, das medicações próprias do TDAH, mas por conta das comorbidades. Que se apresentam de forma conjugada, digamos assim, né? Gina, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Obrigada mais uma vez, Michele, pelo convite. E agora a gente fala de uma triste realidade. Pelo 14º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Em 2022, foram 131 assassinatos de pessoas trans e travestis no país, conforme dados do dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras, feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E para falar mais sobre esse cenário, é que converso agora com a jornalista, atriz e diretora do grupo Livremente, Radassa Luz. Radassa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar mais aqui no Papo sobre esses últimos dados que a gente teve acesso agora, que mostra que o nosso país, infelizmente, pelo 14º ano consecutivo, está no topo do ranking onde mais ocorrem assassinatos de pessoas trans e travestis. Ao que você atribui essa liderança por esses 14 anos nessa posição que é reprovável nos dias de hoje, né? Bom, primeiramente, eu quero agradecer você, Michele, pelo convite, né, por dar a oportunidade, dar voz a uma mulher trans, né, que milita pela causa. Então, o maior responsável por tudo isso é a falta de políticas públicas, falta de educação, falta dos governantes olhar para a comunidade trans como um todo, né, porque nós ficamos assim, excluídas à margem da sociedade. Então, muitas acabam indo para o lado da marginalização, mas não é por escolha, mas é por pressão mesmo da sociedade, né? Então, tudo isso deve a esses 3 fatores, né? Educação, políticas públicas e falta de cuidado mesmo com a nossa população. Essa invisibilidade, ela traz que tipo de preço para essa vivência, Radassa? Porque assim, você disse pra gente, né? A população trans ela acaba sendo marginalizada, não por uma escolha, mas por ser empurrada para essa posição. Nessa marginalização, o que acontece com essa população transexual e travesti? Então, muitas se veem obrigadas a ir para o caminho da prostituição, né? Então,
é como uma forma de sobrevivência, porque precisa comer, precisa, né, ter uma moradia, então acaba indo para a prostituição. E lá acontece aquela questão as drogas, né? Então, assim, ofertas de uma vida hipoteticamente fácil, mas não é, né? Graças a Deus eu não precisei, e também mesmo que precisar eu não vou por uma questão de luta mesmo, né? Eu vou resistir ao sistema. Mas tem muitas que infelizmente não tem essa força, não tem essa voz e acaba indo para a prostituição, que é onde desencadeia tudo isso. Então lá elas, tipo, uma menina que vai para a prostituição, né? Se ela pega um programa, ela é agredida porque às vezes o contratante, né, entra em desacordo com o valor, não quer pagar. Então assim, ali é o trabalho dela, é o meio de sobrevivência. E aonde acontecem as agressões e muitas outras coisas. E por vezes a morte até. Sim, infelizmente muitas acabam morrendo por isso. Quando a gente pensa na população trans, as mulheres trans acabam sendo as maiores, ou o número maior desse percentual de assassinatos que a gente tem. É justamente por esse cenário que você coloca pra gente? Sim, assim, as mulheres trans, né, têm um maior percentual porque nós temos a ANTRA, né, que ela tem essa, como que eu posso dizer, ela tem acesso a esses dados. É esse enfoque, esse é o recorte. Isso. Só que tem as transmasculinidades também que sofrem com isso, entendeu? E às vezes eles sofrem até mais porque eles são silenciados e assim, não tem tanta visibilidade quanto a mulher trans, né, a travesti. Porque nós estamos no foco, no centro mesmo da atenção, porque tudo está em volta, tudo que é de bom ou de ruim está relacionado à mulher trans. Radassa, nessa vivência, a gente pode dizer que existe um preconceito que seja maior com a mulher trans do que com o homem trans? Ou você não vê isso no ambiente? Olha, eu já conversei com alguns meninos, né? Tem o preconceito até um certo limite. Porque assim, a partir do momento que ele atinge aquela passabilidade, né? Que tem a barba, que muda a voz, né? Porque graças ao hormônio masculino eles conseguem ter uma alteração na voz. Nós, mulheres trans, já não temos isso. Então, assim, às vezes nós temos a passabilidade, só que a voz acaba nos identificando. Então, assim, quando um homem trans ele tem essa passabilidade, ele sofre bem menos. Ele é cobrado pela sociedade para agir como um homem cis. E nós, mulheres trans, não, já está ali escancarado. Então, assim, sofremos todas as formas de preconceito, tanto que você não vê numa loja, no comércio, uma mulher trans atendendo um balcão do caixa ou, sabe, tipo, não tem, porque quando uma mulher trans sai para procurar emprego, o empregador ele vai olhar para a nossa genitália, ele não vai olhar o nosso currículo, a nossa capacidade, ele vai olhar o que nós somos. Então, assim, vai ter sempre esse preconceito. E da mesma forma ocorre com as mulheres cis, porque a mulher cis tem menstruação, a mulher cis engravida. Então, assim, tem muitas empresas que não querem uma mulher cis por causa disso. Então, assim, eu acho que o preconceito é em relação à mulher. Ao feminino, Ao né? feminino. Uhum. E Radassa, a gente está falando de um cenário brasileiro. Agora vamos fazer um recorte local. Vamos trazer para Mato Grosso. Né? A gente sabe que o nosso estado é muito conservador, as eleições mostraram isso, né? A nossa prática econômica também mostra isso. Como que fica para a população trans e travesti viver em Mato Grosso? Né? Quando a gente pensa no nosso estado, a situação é pior, é melhor, é igual ao Brasil? Qual que é a avaliação? Nosso estado é conservador até as 11h59, até as 23h59 da noite. Porque passou desse horário, os homens de família, homens de bem, estão lá no WhatsApp procurando uma trans para sair. Então, né, até o conservadorismo vai só até as 23h59. Né? E nosso recorte é que também não é muito diferente do restante do país, né? Às vezes até mais, porque esses mesmos homens que procuram a gente, né, para satisfazer o desejo deles, são os mesmos que vão nas redes sociais, né, atacar a gente. É o mesmo que, se tiver oportunidade na rua, acaba batendo, matando. Então, eu acho que é até pior,
porque vamos dizer que é um povo hipócrita, né? Assim, no momento da satisfação deles, nós existimos, né? Enquanto tem prazer, a nossa existência é válida. Mas a partir do momento que uma trans procura pelos direitos dela, né, que vai, busca por um atendimento médico, busca por qualidade de vida, nós já somos descartadas. Então, assim, em todos os momentos é assim. É como se tivesse uma aplicabilidade do ódio para combater aquilo que em um outro momento serve como prazer, né? Exatamente. E Radassa, agora você citou pra gente o acesso à saúde pública, né? Como que tá esse processo em Mato Grosso? Eu pergunto porque, assim, nós tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal do IBRAT, né, que fala das transmasculinidades, e eles vêm nessa luta para ter acesso a hormônios, para ter acesso a profissionais que sejam capacitados. Esse olhar de estranhamento, esse preconceito também é verificado na rede pública de saúde? Sim, muito, né? Inclusive eu estou inclusa nesse processo, né, junto com eles, né, como paciente e também como colaboradora, né? Assim, é uma causa que interessa a todos nós, né, enquanto pessoas trans, e realmente falta profissionais capacitados. Aí quando a gente fala sobre o ambulatório trans, né, não é que o ambulatório trans, o governo vai pegar um espaço e destinar somente para o atendimento a pessoas trans. O ambulatório trans significa profissionais, uma equipe multidisciplinar capacitada para atender as nossas especificidades. Então, assim, e as pessoas não entendem, acham que a gente está tirando o direito da saúde de outros porque nós queremos ser mais do que todo mundo. Quando na verdade não é, nós só queremos ter acesso a um direito que é nosso, só que não é respeitado, né? Então, aí quando você vai, por exemplo, num posto de saúde, a gente sofre, né? Porque às vezes quando uma pessoa não é retificada, aí tem o constrangimento de ser chamado pelo nome de registro, né? O nome que é dado pelos pais. Já aconteceu comigo várias vezes. De eu chegar no posto de saúde, escrever um papelzinho, ó, meu nome é esse aqui, me chama por esse nome, por favor. E mesmo assim eu não ser respeitada. Ou a pessoa me chamar pelo meu nome, Radassa, e na hora de me apresentar para outra pessoa, para alguma informação, me tratar no masculino. Ele, dele, sabe? Então, assim, são situações que é muito constrangedora pra gente. E a questão também de exames, né? Por exemplo, nós, mulheres trans, óbvio que o nosso organismo, nossos órgãos são do sexo masculino. Então, assim, a gente tem que fazer exames de acordo com a necessidade do sexo masculino. Aí quando você faz um exame, por exemplo, de bolsa escrotal, eu sou uma mulher retificada, eu chego lá, eles negam o meu exame. Por quê? Uma mulher fazer um exame de bolsa escrotal, uma ultrassom? Então, assim, já aconteceu comigo. E eu me senti mal, porque a mulher, ela não me reconheceu como uma mulher trans, né? Tipo assim, ela pensou que eu fosse uma mulher cis. Então gerou um transtorno todo, né? Até certo ponto foi bom, porque assim, naquele momento eu vi que eu tenho essa passabilidade. Mas em outros momentos não ajuda, infelizmente. Então, assim, o ambulatório trans, a saúde, é justamente por essas questões, né? Para a gente não ter esses constrangimentos e ter um especialista que ele vai saber lidar com uma mulher, um corpo masculino de uma mulher trans e o corpo feminino de um homem trans, entendeu? Radassa, a gente vivenciou os últimos 4 anos um período de muito retrocesso. Ódio. E ódio, né? Foi ódio destilado o tempo inteiro contra as minorias, né? Mulheres, trans, enfim, todas as minorias que a gente tem. Como é que ficou isso, né? Qual que é o rescaldo que a gente tem com esse novo governo? Quanto que a gente precisa trabalhar para recuperar esse tempo que foi perdido, para deixar para trás esse retrocesso, como você bem colocou pra gente? Então, eu digo que o candidato que foi derrotado, graças a Deus, ele ganhou as eleições com um discurso em cima de preconceito em cima de pessoas trans, né? Ele criou a ideologia de gênero,
que nós queríamos doutrinar as crianças, né? Isso não existe. Ninguém doutrina ninguém, a não ser religião, né? Porque religião doutrina. Mas nós não queremos doutrinar ninguém, nunca tivemos essa intenção. E ele ganhou com esse discurso, né? Hoje, assim, nós temos um cenário de mais leveza, embora temos que trabalhar muito, né? Temos 2 deputadas eleitas, né, travestis, foi um grande progresso para a gente, né? Temos no Ministério da Saúde uma travesti também, então eu tenho certeza que agora as coisas vão começar a fluir, só que nós precisamos mais, nós precisamos de pessoas na política, aqui em Cuiabá também, aqui em Mato Grosso, e nós não temos, sabe? É um estado homofóbico, transfóbico, mas nós precisamos lutar, nós precisamos também trazer nossas armas e lutar pela gente. Temos parcerias, políticos que são parceiros? Temos, só que eles não são um de nós, eles não são travestis, não são, sabe, homens trans, são pessoas cis, que olham para a nossa causa, mas eles não estão do lado de cá, então a gente precisa de alguém lá para representar a nossa população. Você falou pra gente sobre a questão do nome, né? Quando a gente consegue fazer essa alteração, você conseguiu retificar a sua certidão de nascimento e a gente viu um número muito expressivo acontecendo com essa liberação de não ter que procurar a justiça e você poder ir diretamente no cartório. O que significou para você, Radassa, poder estar lá na sua certidão de nascimento, um nome que condiz com aquilo que você tem como manifestação no seu corpo? Nossa, para mim foi... Eu não sei nem que palavras dizer para expressar isso, mas assim, foi um renascimento, né? Eu falo assim, as pessoas quando falam, como que é seu nome? Radassa, nossa, que nome bonito, fui eu que escolhi, sabe? Eu tive o privilégio de escolher o meu nome, então eu dei significado para aquilo que significa para mim, sabe? Então assim, o nome ele diz tudo sobre a pessoa. Então, Radassa Luz diz sobre mim, sobre a minha existência, sobre a minha luta, sobre o meu corpo, sobre a minha vida. Que lindo isso, né? Radassa, para a gente encerrar a nossa conversa, queria que você deixasse agora uma mensagem para quem está assistindo a gente, aproveitasse esse momento para a gente levar aí informação para quem ainda tem aquela sementinha do preconceito dentro de si, aproveitar essa oportunidade para que a gente consiga de alguma maneira, com palavras, tocar as pessoas para que a gente veja num futuro próximo, que assim Deus queira, que o Brasil não esteja mais nessa posição de líder no número de assassinatos de pessoas trans e transexuais. Bom, o que eu posso dizer para as pessoas? Educação é o princípio de tudo, né? A educação ela nos dá base para a gente ser uma pessoa importante na vida, né? Para a gente alcançar nossos objetivos, nossos sonhos. Então, a educação ela começa dentro de casa. Depois vem a escola, né, que é o suporte, mas a educação mesmo vem dos pais. Então, assim, se cada pai, cada mãe educar o seu filho para respeitar o ser humano, a gente não vai precisar mais daqui uns dias estar fazendo campanhas, né, relembrando, falando sobre temas como esse, né? Então assim, se a pessoa aprender a respeitar o ser humano, né, amar o ser humano do jeito que ele é, não vai existir mais ódio. Então assim, pais, ensinem seus filhos a respeitar o ser humano, respeitar a pessoa, não a condição dela, entendeu? Então assim, respeito é a palavra. Radassa, muito obrigada. E eu queria só reforçar, gente, que a nossa riqueza vem justamente da diversidade. Então é na diversidade que a gente se multiplica, é na diversidade que a gente tem a nossa manifestação cultural, que a gente aprenda de uma vez por todas a respeitar essa condição. Sai ano, entra ano e uma coisa é certa, o contribuinte vai ter que lidar com a declaração do imposto de renda. Se você já fez esse processo no último ano, ficará mais fácil de preencher o documento. Para quem ainda vai estrear, alguns pontos importantes devem ser observados antes de enviar a sua declaração. Para saber como funciona essa dinâmica, acompanhe a reportagem que preparamos para você.
A temporada de Imposto de Renda 2023 se aproxima e a declaração é uma das principais obrigações no calendário dos contribuintes. Na prática, ela serve para que os brasileiros mostrem seus rendimentos tributáveis e não tributáveis, e também para que o governo acompanhe a evolução do patrimônio das pessoas que movimentam recursos no país. A declaração de imposto de renda é extremamente importante num contexto geral, para a pessoa física que está ali obrigada. Se ela não fizer a declaração, ela tem CPF suspenso, ela fica impedida de participar de concurso público, em alguns casos perde a movimentação bancária, porque o banco vai lá e suspende a movimentação. Funcionários públicos normalmente também têm alguns bloqueios internos dentro do órgão, então é extremamente importante que a pessoa não deixe isso acontecer para evitar transtorno nesse sentido. E são coisas assim que não resolvem de uma hora para outra, Então às vezes você caiu na malha fina, está com o CPF suspenso, vai demandar um tempinho, às vezes dias para resolver isso, e você vai passar por todo esse transtorno. Então é extremamente importante para a pessoa ter esse controle e esse cuidado para evitar esse tipo de transtorno. Atualmente, a faixa etária de desobrigação da entrega é até R$ 1.903,99. Então, aquele profissional que teve o rendimento de até R$ 1.903, ele está isento de fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Hoje, isso equivale ali um pouquinho mais de um salário mínimo e meio. Então, vem a grande discussão que surgiu atualmente. Saiu no noticiário de que quem ganha acima de um salário mínimo e meio passa a ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Só que essa informação pode ser que ela mude durante esse ano de 2023. Então, este ano, para a entrega da declaração de imposto de renda, que é o ano calendário 2022, até 1903 é considerado como isento, não precisa declarar imposto de renda. Tá? Então, espera-se uma reforma na declaração de imposto de renda, mas isso está em Congresso, está travado ainda no Senado, faltando finalizar essa situação, e que estuda essa isenção para R$ 2.500, mas atualmente é R$ 1.903,99. O período de envio das declarações ainda não começou. Mesmo assim, o medo de cair na malha fina da Receita Federal é unânime entre os contribuintes. Este contador explica que, basicamente, a malha fina do Imposto de Renda 2023 vem à tona quando alguma informação declarada não é compatível aos comprovantes financeiros enviados. A gente vê com muita frequência erro em documentos, recibos, notas fiscais, erros de informação, às vezes o cruzamento de dados da Receita informa, o médico, por exemplo, informa um valor, a gente acaba tendo um recibo com outro valor. Esse tipo de divergência é o que acontece muito. Se essa pessoa, através desses aplicativos digitais, de bancos digitais, investiu fez algum investimento em bolsa, alguma coisa nesse sentido, ele passa a ser obrigatório a entregar a declaração de imposto de renda. A gente viu aqui no escritório nos últimos 2 anos uma frequência muito grande de pessoas que tinham aplicativos digitais, que recebeu aquela propaganda de que vem investir com a gente e tal, entrou no investimento, depois de um período vendeu aquele investimento, obteve prejuízo ou às vezes até lucro nisso e ficou despreocupado. Virou-se o ano, esse fato colocou ela na obrigatoriedade de fazer a declaração, não entregou, suspendeu o CPF, e aí a gente identificou que era por causa desse motivo. Então o contribuinte tem que ficar esperto nesse sentido, porque pode ser que ela às vezes não ganhou acima de R$ 1.903, mas tem esse tipo de investimento nos bancos digitais aí. Os principais documentos que os contribuintes podem separar para não deixar essa organização para a última hora são, anote aí, CPF, comprovante de endereço, título de eleitor, última declaração do imposto de renda, caso houver, número de conta, agência bancária para receber restituição, nome, CPF e data de nascimento de dependentes e cônjuges, se houver. Dentro das regras que a gente tem atuais, a gente pode declarar despesas com médico, dentista, nas diversas áreas de saúde ali, recibos, notas fiscais, de consultas, exames, enfim, toda essa parte da área de saúde. Existem alguns procedimentos estéticos que acaba sendo permitido, desde aquilo que for uma coisa reparadora, tá? Não aquele, só embelezamento, não, tem que ser reparador. Despesas com educação, escola, uma dúvida muito comum que os contribuintes têm e me questionam aqui de vez em quando, aula de inglês, por exemplo, não é permitido, não faz dedução nenhuma do imposto de renda. Os dependentes,
A documentação do dependente, o dependente tem que ter CPF, tem que ter o número de CPF já. Hoje acho que desde o nascimento já é obrigatório, mas em alguns casos a gente não tinha CPF para menor, então é extremamente importante que essa documentação do dependente tenha a informação do CPF. Uma das novidades previstas aí para este ano, apesar da Receita não ter divulgado isso em grande escala ainda, essas novidades para 2023, é o pagamento pelo Pix, né? Você pode ser restituído o imposto através de um Pix, só que esse Pix somente por chave de CPF, então se a sua chave for e-mail, você não consegue ser restituído. A sua chave Pix tem que ser do seu CPF e se você tiver restituição do imposto para receber, essa restituição vai diretamente para essa chave. E o pagamento do imposto também no mesmo formato. Eu tenho imposto a pagar. Você pode ir lá e fazer o pagamento do imposto ou da parcela do imposto, que ele pode ser parcelado até em 8 vezes, através de Pix. A sustentabilidade está na mente dos consumidores e empresários com visão de futuro em todos os setores e com a moda não é diferente. Neste sentido, o conceito de moda sustentável tem um papel fundamental no futuro do meio ambiente e está conquistando cada vez mais consumidores. À medida que a moda evolui, uma nova dinâmica de poder está entrando em jogo mais do que nunca: a moda sustentável. Um estudo do site Business of Fashion revelou que as mulheres projetam 40% das marcas de moda feminina. Desse número, 30% das consumidoras sempre ou geralmente compram roupa comercializadas como sustentáveis. Como resultado disso, as empresas estão crescendo para atender a demanda por roupas ecológicas. Foi o que aconteceu com esta loja de roupas feminina e masculina da capital. Desde o início do ano passado, a empresa passou a vender roupas sustentáveis. Pensando nas próximas gerações, vendo um nicho de consumo que vem crescendo, nós firmamos uma parceria com a Menegote, que é uma malharia de Santa Catarina, uma das maiores da América Latina, inclusive, e trouxemos essa malha sustentável. Começamos fabricando camisetas e a partir dessa linha nós temos visto bastante interesse do consumidor, nós vamos ampliar para polos, para calças. E aí, na realidade, é o consumidor que manda, né? Nós, ofertamos, a venda é realizada e a partir desse momento nós vamos ampliar essa linha. A estimativa é de que cada pessoa consuma por ano 34 peças de roupa e jogue fora 14 quilos delas. A moda sustentável é uma linha da indústria fashion que se preocupa em minimizar os impactos ambientais causados durante o ciclo de vida do produto. A iniciativa vai desde a produção dos tecidos, por exemplo, até a alta quantidade de descarte de peças usadas. Por exemplo, no tingimento, todas as peças são tingidas, elas utilizam água. Uma malha sustentável utiliza 70% menos de água. Ou seja, olha a economia de água para o planeta, que água é essencial para a vida. E então a gente fazendo essa economia de água, nós vamos fazer com que o planeta perdure muito mais. É também o seguinte, na indústria não usa lâmpada incandescente, não usa lâmpada fluorescente, todas as lâmpadas são de LED, os papéis são recicláveis. Então é um monte de atitudes, pequenas atitudes que fazem com que o planeta tenha uma longevidade maior e que seja tão prazeroso como é para as próximas gerações, como é para nós hoje. Não há uma diferenciação grande do produto sustentável para o não sustentável. São as etiquetas que sinalizam a diferença. E o planeta que agradece a sua escolha mais consciente. Vejo que a sociedade só tem a ganhar com isso. Muitas vezes é um pouquinho mais caro, sustentável, mas no longo prazo nós vamos ganhar com isso. Eu participo de entidades que faz reciclagem de aerosol, faz reciclagem de tampinha. Então toda a população de uma forma geral, não necessariamente empresário, consumidor, mas mesmo aquele que menos tem pode participar. Fazendo na sua casa, trocando uma lâmpada de incandescente por LED, procurando comprar produtos mais sustentáveis. E assim nós vamos transformar o mundo num mundo melhor, um mundo com mais durabilidade, para que as próximas gerações também, como eu disse antes, aproveitem o que a gente está aproveitando hoje.
Instituto Inca Inclusão, Cidadania e Ação está desenvolvendo um projeto a fim de retomar o antigo roteiro do Caminho de Santana, com a implantação de uma trilha ecoturística, histórica, cultural e religiosa entre as unidades de conservação ambiental da cabeceira do Rio Cuiabá e o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Desde a infância, seu Michael é devoto de Santana. Nascido e criado em Chapada dos Guimarães, ele lembra das procissões feitas com a família e da história da Santa Protetora. Eu lembro assim que quando eu era criança, mais ou menos por volta de 55, mais ou menos, nós vinha para Cuiabá de cavalo, eu vinha com meu pai, né? Então nós saía de lá de madrugada, descia por ali pro Top de Fita, onde eles estão falando aí, descia pelo Top de Fita, fazia uma parada num lugar aí, num córrego chamado Aricá, até chegar em Cuiabá. Eu lembro que meu avô morava em Cuiabá, entrava por ali, por onde hoje é Atacadão, por ali que era o setor onde meu avô morava. As recordações da infância e a saudade das caminhadas com o pai vão ser resgatadas pelo turismo religioso através da emenda parlamentar impositiva do deputado Wilson Santos. Nós estamos optando pela trilha Top de Fita, primeiro porque ela está fora do parque. Não teremos nenhum problema com o ICMBio, com o IBAMA. Segundo, ela já existe. Nós estamos revitalizando a trilha e dando agora um novo sentido a ela, no sentido de um turismo religioso, mas também contemplativo, ecológico, desportivo. É mais um produto para o turismo, para a religiosidade, para a mocidade. E eu fico muito feliz em estar podendo dar uma pequena contribuição nesse produto que eu tenho certeza vai ser um sucesso. Nós estamos definindo se será um dia, 2 dias. Ao subir, você vai ter N possibilidades. Você pode, ao terminar o Top de Fita, escolher a trilha do Matão. Você pode escolher o Vale da Bênção ou Via Buriti. Então você pode fazer a trilha várias vezes por vários caminhos. O estudo para a retomada da trilha levou cerca de 2 meses. A previsão é que em julho deste ano já haja uma primeira trilha turística religiosa em Mato Grosso. É uma ansiedade para as pessoas retomar isso, né? Que o projeto está inclusive causando isso, né? Até pela questão religiosa, pela questão da fé, né? E além disso, o que se vai movimentar também esse projeto, né? E é isso. Agora botar a coisa em prática e fazer com que a coisa aconteça. Mas é bem esperado e a gente tem certeza que ainda esse ano a gente faz uma primeira apresentação dessa trilha. Quem também está ansioso para percorrer os caminhos de Santana é o incentivador de trilhas Valdizar Andrade. Em 2011, ele iniciou a trajetória com 860 quilômetros dos caminhos de Santiago, no Chile. De lá para cá, nunca mais parou. São mais de 5.000 quilômetros de trilhas já registrados. E agora, ele pretende registrar a de Mato Grosso. Não, aqui eu vejo que é tudo muito próximo, está tudo muito bem encaminhado. E eu estou torcendo, quero ser um dos primeiros peregrinos a colocar o pé na trilha de Santana na hora que ela for lançada. O Papo com Ela chega ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até agora e quero aproveitar e te convidar para seguir o Papo no Instagram, no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. O nosso WhatsApp é o 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana, a gente volta no domingo que vem às 6 horas da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!